certamente esse tempo nos reserva grandes colheitas. E somos chamados, nesse momento, a refletir sobre o nível de obediência que temos aplicado em relação a Deus Pai e a sua palavra. E te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria e força para continuar, para permanecermos, para perseverarmos nessa jornada. Deus Pai é fiel e justo para cumprir tudo que Ele nos prometeu. Portanto, não desanime. Tenha fé. A sua fé será recompensada diante de qualquer circunstância, se permanecermos obedientes, confiando e entregando tudo em suas mãos. Porque Ele já preparou todas as coisas. Somos não só participantes de suas bênçãos, como também de seus sofrimentos. Não estamos alheios a isso, mas perceba, Ele já venceu. E nele somos mais que vencedores. Paulo, ele compreendia isso e compartilha essa verdade com sabedoria aos Coríntios em sua carta, no capítulo 4. E vamos caminhar, então, em alguns versos. E, Senhor, fala conosco nesse dia. Queremos, precisamos te ouvir. Veja comigo ali, já no primeiro verso, Paulo, ele não se autopromovia. Não somos nós o centro do Evangelho, mas Cristo. Ele diz, por misericórdia que nos foi feita. Isso revela, aponta para isso. Tudo sempre será sobre Ele. Veja o verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É para que Cristo seja revelado. É para que o poder de Deus seja revelado. O tesouro, aquilo que é precioso, em vaso de barro. Olha que lindo isso, somos esse vaso, frágil, simples, que revela a nossa fraqueza, a nossa pequenez e que carrega algo tão precioso. Naquela época, esses vasos, muito baratos, bem frágeis, eram comprados para serem usados como recipientes para lamparinas. Uau! Somos esse vaso, frágil, limitado, pequeno, barato, que carrega esse tesouro que é Cristo. A sua palavra, lâmpada para os meus pés, é a sua palavra. A luz do mundo, nós carregamos a luz que é Cristo. A nossa chamada é para expressarmos Cristo aonde quer que estejamos ou o que quer que façamos. Carregamos esse tesouro. E veja, por conta desse posicionamento, quando então atendemos a esse chamado, porque fomos criados por e para um propósito, e creia em tudo, seja qual for a estação, revelar Cristo. E isso vai nos apontar para dificuldades. Enfrentaremos dificuldades, isso é um fato. Veja o verso 8 e o verso 10, Paulo continua dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Verdades que eu e você precisamos nos apropriar. Enfrentaremos dificuldades, mas ei, Deus nos disse, jamais, que jamais nos deixaria. Isaías 49:15 diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. O grau, o nível de amor mais alto nessa terra que podemos colocar como exemplo é o amor de uma mãe. E o Senhor, Ele está dizendo, ainda que o mais alto padrão e nível de amor falhe, deixa eu dizer para você, o meu jamais falhará. Ainda que todos, ainda que uma mãe se esqueça de ti, eu não me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de você. E ainda, há renovo disponível sobre nós. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-25. Leia. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Isaías 40:29. A Timóteo, Paulo diz, em sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aos Coríntios, na segunda carta 12:9, compartilha o que lhe disse Jesus. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus é o nosso combustível, é o nosso consolo, é o bálsamo que nós precisamos. Pega essa chave, não seja sensorial, não seja dirigido pelas aflições, não desanime, persevere, permaneça nesse lugar de contínua suficiência que é Cristo. Verso 16 diz, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa. Uma outra tradução diz, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. O homem interior se renova dia a dia. Paulo faz essa declaração, não desanimamos. Paulo foi preso, espancado, picado por cobra depois de um naufrágio. Paulo sabia o que era enfrentar coisas difíceis, mas permaneceu olhando para o alvo. Ainda que o exterior estivesse se deteriorando, cansado, os problemas podem nos frustrar fisicamente, mas não o nosso espírito, que se torna um com o Senhor quando nos tornamos filhos. Há renovo diário.
Paulo olha então o que para nós muitas vezes parecem impossíveis de experimentarmos, problemas, frustrações. Paulo olha para os sofrimentos e dificuldades como algo leve e passageiro, quando comparado com o que viver uma vida com propósito resultaria. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou limitamos nossa visão, ou rompemos nesse tempo com isso. Mais que desfrute aqui nessa terra, mas o efeito eterno. Uau, há colheitas eternas e é acima. Paulo olhava para aquilo que estava acima dos problemas, acima das dores, acima das frustrações. Colheitas eternas, é além do que vemos. Por isso, querido, não desanime. Permaneça em nome de Jesus. Deus te abençoe.